Uma pessoa me pediu para gravar um vídeo sobre o tema fobia social, que é o medo diante das relações humanas, o temor diante de novas experiências que tirem o indivíduo da sua rotina. Eu primeiro vou ler a mensagem da pessoa e depois eu vou procurar fazer o comentário, certo? Vamos lá. Olá, professor. Tenho muita ansiedade na frente dos outros. Temo pelo meu desempenho e fico muito constrangido ao imaginar que estou sendo observado pelos outros. Quando escrevo na frente dos outros, quando é preciso falar em público, quando participo de reuniões, fico muito ansioso e isso me atrapalha muito no desempenho. Aos poucos estou me afastando dos grupos de amigos e fugindo de reuniões. Será que isso é fobia social? Grave um vídeo falando sobre fobia social, por favor. Sou professor alfabetizador. Diante dos meus alunos não tenho problema nenhum. Sinto-me muito tranquilo. Mas quando é preciso participar de reuniões de pais, formação continuada e seminários, tenho crise de ansiedade antes e durante. Fico muito tenso, mãos geladas e coração acelerado no ambiente, pois fico sempre pensando que em algum momento terei que expor minhas ideias, falar algo sobre. Passo muito mal. Às vezes prefiro não comparecer nesses ambientes, que para mim é muito desagradável. Por favor, me ajude. A fobia social ela é caracterizada por isso, por um medo, por um temor. Não propriamente daquelas experiências que fazem parte do dia a dia. Porque essa pessoa atua como professor, ele disse que diante dos alunos é muito tranquilo, ele não tem medo, consegue interagir tranquilamente, dar as suas aulas, mas diante de situações novas, que não estão bem dentro da sua rotina, né? Como reuniões com os pais, né? Ou com outros professores, seminários, formações continuadas, que os professores viram e mexem, tem essas formações. Então, diante dessas novas situações, essa pessoa fica constrangida, fica com medo, mãos geladas, o coração batendo acelerado. Por quê? Porque isso lhe causa um temor. Mas por que ter medo das coisas? Eu acredito que os medos existentes dentro de nós estão ali para serem superados. O medo ele não existe para nos derrubar, mas justamente para nós o superarmos. Sem falar que os medos muitas vezes são indicadores de coisas que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Um medo não está à toa no ser humano, deve ter um porquê de ser. Então ele precisa encarar isso de forma muito sincera, sem temor algum, e fazer aquilo que ele tem medo. A partir do momento que o indivíduo começa a fazer aquilo que ele tem medo, ele vai superando o seu medo. Esse é o primeiro passo, fazer aquilo que tememos. É por aí que começamos. E com o passar do tempo, nos habituamos com essas atividades diferentes, com reuniões, com seminários, com formações continuadas, etc. e tal. Se nós nos apartamos dessas situações, não superamos o medo. E ele tende a crescer porque o indivíduo vai se isolando. E quão maior é o seu isolamento, mais ele acaba se enclausurando em si mesmo. Acaba criando uma espécie de gaiola existencial, onde se sente seguro dentro. Mas o ser humano não pode se sentir seguro apenas em sua gaiola existencial, na sua zona de conforto. O ser humano precisa se sentir tranquilo em qualquer lugar. Diante das situações comuns do dia a dia, mas também diante das novas situações. Tudo precisa ser encarado com naturalidade. E o primeiro passo é começar a fazer aquilo que temos medo. Se não começarmos por aí, não superamos nossos temores.
acabamos nos fechando dentro da nossa gaiola existencial, que é uma zona de conforto, e não conseguimos mais sair disso. Não conseguimos mais sair disso. Eu acredito que os medos, eles desempenham um papel na vida das pessoas. Eu sei que a maior parte dos meus ouvintes aqui, eles não acreditam em vidas passadas, em reencarnações. Eu acredito, mesmo não sendo espírita. Eu não sou espírita, não faço parte de religião alguma, mas acredito nas reencarnações. E penso que muitos dos temores que as pessoas têm são resultantes de experiências frustrantes, de traumas que foram experienciados em vidas passadas. A nossa vida atual, ela traz sim uma carga tanto positiva como negativa de vivências que foram experimentadas em vidas passadas. Então, uma pessoa que tem muito medo, uma pessoa muito insegura, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela pode ter em sua personalidade traços e consequências de vivências numa vida passada. E isso precisa ser superado. Nós não podemos empurrar os problemas com a barriga. Não podemos empurrá-los sempre adiante. Precisamos chamá-los para nós. Precisamos resolvê-los. Os próprios problemas nos trazem indicações de coisas que precisamos resolver. Os medos trazem essas indicações. Então, se uma pessoa tem medo de alguma coisa, este é o sinal de que ela precisa resolver isso. O medo não vai passar enquanto a pessoa não resolver isso. Enquanto ela não chamar para si a responsabilidade e encarar isso de peito aberto. Os medos, eles demonstram fragilidades do ser humano. E as fragilidades, elas devem nos intimidar ou nós precisamos nos exercitar para superarmos as fragilidades? Elas precisam ser superadas. E o primeiro passo é não fugir delas. Quando fugimos das fragilidades, elas se fortalecem. E chega um instante em que não conseguimos mais encarar os desafios. Nos fechamos na gaiola existencial, lá é muito seguro. Você fecha a portinha da gaiola, fica lá dentro e nada vindo de fora lhe atinge. Mas também, por outro lado, a pessoa não consegue avançar. A gaiola existencial, por mais que seja uma proteção, ela é uma limitação, ela é uma barreira, ela impõe limites ao ser humano, não lhe permitindo ir adiante. Então pensemos no seguinte: sempre adiante é do agrado de Deus. Como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, o autor fala ao longo de toda a sua obra do movimento interior. O espírito precisa estar em movimento. Uma vez que o espírito está em movimento, ele entra em conexão com planos mais elevados que o terreno, recebendo destes planos as irradiações de que necessita para se fortalecer. E uma vez que o ser humano se preenche com essas irradiações, ele supera seus medos, seus temores, a ansiedade, o desespero, as fragilidades. Tudo isso é superado quando o espírito está ativo dentro do ser humano, quando ele recepta as irradiações espirituais, as boas energias, o combustível espiritual, para que a boa obra possa ser feita aqui sobre a terra. Porque nem só de pão vive o homem, como disse Cristo, mas da palavra que provém da boca de Deus. E as irradiações que perpassam a vida humana, que perpassam a criação, elas são parte da palavra de Deus, que nós precisamos receptar dentro de nós para nos fortalecermos. Então, sempre adiante. Quando caminhamos adiante
e superamos os nossos temores, nós vamos progredindo espiritualmente. Nós vamos fortalecendo a nossa capacidade de superar as dificuldades e os desafios. E as novas situações da vida não nos amedrontam, não nos assustam, não nos intimidam. As situações da vida intimidam o ser humano porque ele está recolhido espiritualmente. O espírito ainda está muito fraco. O espírito não consegue se impor. O ser humano está muito no ego mental. E é no ego mental que surgem os temores, os medos, a ansiedade. O ego mental, ele se preocupa com o que os outros pensam. Esse professor relatou que ele tem medo de escrever em público, expressar suas ideias em público, porque se preocupa com o que os outros pensam. E por quê? Porque o ego mental é assim. O ego mental é assim. Então você, caro professor, você precisa desligar um pouco o ego mental e sentir o seu espírito, porque o espírito não tem medo de nada. O espírito que se manifesta intuitivamente é sedento por novos desafios, é sedento pelo movimento. Os próprios desafios fazem parte do movimento espiritual. Tudo isso confere vida ao ser humano. Mas quando o indivíduo fica apenas no ego mental, ele se fecha dentro de uma gaiola existencial, daí surge uma falsa sensação de proteção, mas não existe proteção alguma dentro da gaiola existencial, porque aquilo é apenas uma zona de exílio, uma zona de fuga, uma zona onde o ser humano se esconde, mas ele não deve se esconder de nada. Os desafios estão na vida para serem enfrentados, seja em qual profissão for, seja em qual situação da vida for, na nossa vida privada ou na nossa vida profissional. Tudo precisa ser encarado de peito aberto. E a fobia social, ela é resultante de um isolamento interior, de um isolamento espiritual, quando o espírito está fraco dentro do ser humano. Uma vez que o espírito desperta e encandece todas as camadas que o envolvem, e a sua vontade por fim chega ao cerebelo e ao cérebro frontal, surge uma racionalidade lúcida. E o ser humano também tem vontade de encarar os desafios. Então, comece por aí. Pense um pouco menos. É a sua própria mente que está lhe atrapalhando. As pessoas não se dão conta disso, mas elas são atrapalhadas pela própria mente, pelo ego mental. A mente pensa demais, a mente tem muitos temores, a mente se preocupa com o desempenho, com a performance, com o que os outros pensam. A mente se preocupa em fazer tudo certinho, dentro de padrões. Já o espírito, ele não tem essas preocupações. O espírito não tem preocupação alguma, na verdade. As preocupações surgem da mente. O espírito apenas quer fluir. E quando ele flui, o indivíduo supera seus medos, seus temores, a ansiedade, porque não há por que ficar ansioso. Por que as pessoas ficam ansiosas? Porque se preocupam em demasia com o futuro, com o que há de vir. Então a pessoa vai numa reunião, ela tem uma reunião marcada, e já dias antes ela se preocupa com essa reunião. O que precisará dizer, como precisará agir ou reagir diante das situações, e assim a pessoa se preocupa, ela se ocupa antes do tempo, enche a sua mente com preocupações inúteis, e por causa desse excesso de preocupações que o espírito acaba sendo soterrado, que ele não consegue fluir. E daí chega na hora da reunião, a pessoa ela está tão engessada, tão amarrada, que ela não consegue fluir. E se ela não flui, ela fica ansiosa, fica com medo, fica nervosa, com as mãos geladas, com o coração
batendo a 1000 por hora? Por quê? Porque a mente, que tem muitos pensamentos, muitas dúvidas, muitas perguntas dentro de si, provoca tudo isso. A mente bloqueia o ser humano, ela o atrapalha, ela o impede de ter um bom desempenho. Como nós temos um bom desempenho? Agindo naturalmente. É na naturalidade que está a excelência. É na naturalidade que está a excelência. Prestem atenção nisso. A excelência não está nesse excesso de preocupações. Nisso está a derrocada, o medo, o pavor, o desespero, a fobia social. A fobia social não é resultante do espírito, mas da falta de espírito e do excesso de mente humana, do excesso de ego mental, que complica as coisas. A mente sempre complica as coisas. Já a intuição, que é a forma de manifestação do espírito, facilita tudo. Porque o espírito não tem preocupações. Ele vive o agora. O espírito está no tempo presente. Quando desperto. Quando desperto, o espírito está no tempo presente, numa boa sintonia, fluindo naturalmente. E se o indivíduo tem esse estado de espírito dentro de si, ele encara tudo normalmente, sem ficar nervoso. Então, é preciso estar mais no tempo presente. A ansiedade é um excesso de futuro, um excesso de preocupações com coisas que nem vieram ainda, e assim o ser humano se bloqueia. O ser humano se bloqueia. Na obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, há um capítulo denominado Viver o Presente, ou Vivei o Presente. O autor chama a atenção para a necessidade de viver o presente, porque é no presente que estão as situações de que necessitamos para nos aperfeiçoarmos, nem no passado e nem no futuro. É claro que podemos tirar aprendizados com as situações do passado e também precisamos planejar minimamente o nosso futuro, mas a vida e as situações de que necessitamos estão no tempo presente. A vida é o presente, a vida não é o futuro, a vida não é o passado, a vida não é o amanhã, a vida não é o ontem, a vida é o hoje. Então vivamos um dia de cada vez. Cada dia já traz problemas suficientes para resolvermos. E se ainda pensarmos nas reuniões da semana que vem, do mês que vem, nas situações do ano que vem, não sobra tempo para nos ocuparmos com o presente e daí não damos conta do que precisamos fazer no presente e daí a vida vira uma bola de neve de situações não resolvidas. Então, caro professor, pense sobre isso. Reflita sobre o que eu estou falando. Não pense tanto no futuro. Não se preocupe tanto com as coisas que estão por vir. Muitas coisas com as quais nos preocupamos, elas nem acontecem. Desperdiçamos tempo e energia com isso. E por isso também ficamos ansiosos, desesperados, inquietos, aflitos, com as mãos geladas, com o coração batendo a 1000 por hora. Então, pense sobre isso. Viva o presente. Não pense tanto no futuro. Não se preocupe com o seu desempenho. Não se preocupe com o seu desempenho. O ego mental, a mente, se preocupa com o desempenho. Já o espírito procura fazer apenas o que é certo. E assim o indivíduo se sente bem. Então, procure fazer o que é certo. Procure fazer o que é certo, sem se preocupar com o desempenho. A sua própria mente está lhe atrapalhando, caro professor. A sua própria mente, o excesso de pensamentos, o excesso de preocupações. Coloque isso tudo de lado e viva o presente. Dê as suas aulas, encare as reuniões com naturalidade, converse com os pais
dos alunos, esteja presente lá naquele momento, converse de forma tranquila, serena, profunda, de forma verdadeira, que tudo dará certo em sua vida e você superará a ansiedade, os medos, os temores. Se este medo existe dentro de você, é um sinal de que você precisa superá-lo. E ele somente vai desaparecer se você der o primeiro passo nesse sentido. E qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Encarar as situações com medo ou sem medo. Com medo ou sem medo. Mas se você encarar as situações corajosamente, você vai superar o medo. Se você ouvir mais o seu espírito, que se manifesta intuitivamente, e colocar as preocupações mentais de lado, porque a ansiedade ela é resultante de um excesso de preocupações. Se preocupe menos, viva o presente, sinta a sua intuição e as recomendações que ela lhe passa, que vai dar tudo certo, você vai superar seus medos, seus temores e também viver de forma mais tranquila e serena. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!